Então, a gente vai estudar esse teorema agora, que ele relaciona a diferenciabilidade com a continuidade de uma função. Ele diz o seguinte: se f for diferenciável num ponto x igual a, ou seja, aquele limite que define a derivada existir para x igual a, então a f é contínua em x igual a, ou seja, a diferenciabilidade garante a continuidade da função. Antes da gente demonstrar esse teorema, vamos lembrar de um detalhe, né? F é contínua, basicamente, se o limite para x tendendo a A, né, contínua em x igual a A, isso aqui é importante. Então, vamos escrever assim, f é contínua em x igual a A, então isso implica que o limite, essa é a definição no fundo, para x tendendo a A da f de x é igual a f de A. Então, essa é a definição de limite, aliás, desculpa, a definição de continuidade numa função num ponto A. Então, a gente diz que uma função é contínua num determinado ponto A se esse limite ele existir, obviamente, se essa função for definida no x igual a A, e se, além de tudo isso, o valor desse limite for igual à própria f de A. Nesse caso, caracteriza uma função contínua. Esse é o resultado que eu quero chegar. Bem, então eu quero mostrar, a partir da diferenciabilidade, que eu vou tomar isso como hipótese, eu quero chegar que isso daqui é verdade, que esse limite de x tendendo a A da f de x é igual a f de A. Inicialmente, a gente quer mostrar, então, aqui começa a demonstração, tá ok? Demonstração. Inicialmente, vamos mostrar que o limite de x tendendo a A da f de x menos f de A é igual a zero. Porque se a gente mostrar isso daqui, depois fica bem fácil, usando as propriedades de limite, para mostrar essa conclusão aqui de cima, né? Então, no fundo, eu estou só repensando o problema, reescrevendo esse problema que eu quero chegar aqui. Para a gente demonstrar isso, o que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar, e eu posso pensar aqui, meu f de x menos meu f de a, ele é, obviamente, f de x menos f de a, e em cima e embaixo eu vou multiplicar por x menos a. Né? Então, eu posso reescrever, só deixar aqui um pouquinho mais claro, menos a. Eu posso escrever, portanto, a partir disso, que aquele limite que eu quero demonstrar, x tendendo a A da f de x menos f de a, que eu quero demonstrar que é zero, é igual ao limite, acho que eu vou fazer embaixo que vai ficar apertado aqui, limite de x tendendo a A da f de x menos f de a, vezes, tem mais um parênteses, x menos a dividido por x menos a. Certo? Então, isso eu posso fazer. Bem, eu posso pensar nesse limite, agora igualando esse lado, né? Eu posso pensar nesse limite como uma multiplicação. Então, vamos manter ainda aqui o limite de x tendendo a A e escrever f de x menos f de A dividido por x menos a vezes x menos a. E aí tem uma propriedade do limite que diz que o limite da multiplicação é a multiplicação dos limites, caso esses limites existam. Né? E aí que a gente usa essa hipótese de diferenciabilidade, porque então eu posso escrever que essa igualdade é igual ao limite de x tendendo a A de f de x menos f de A dividido por x menos a vezes o limite de x tendendo a A de x menos a. Ok? Esse cara que aparece aqui é o cara que a gente conhece bem, que é a derivada da função em x igual a, que é meu f' de a. Como a função é diferenciável, eu sei que esse limite existe.
né? É a hipótese do nosso problema. Então, eu posso usar essa propriedade da multiplicação. E, por outro lado, isso aqui é óbvio que, que é zero, né? Então, a resposta disso é zero. Então, eu demonstrei essa primeira parte que eu tinha interesse de fazer. Então, a partir disso, né, agora eu sei que limite de x tendendo a A é igual a f de x menos f de A. Isso é igual a zero. Portanto, agora só passando os limites, né, isso vai dar limite de x tendendo a A de f de x é igual ao limite de x tendendo a A de f de A. Mas desse lado direito, o limite x tendendo a A de f de A é o próprio f de A. Então, no final das contas, a gente chegou que limite de x tendendo a A da f de x é igual a f de A. E, portanto, aqui está demonstrado que a função é contínua. Onde que a gente usou a hipótese de diferenciabilidade aqui? A gente usou nesse momento aqui. Tá? Para poder usar essa propriedade, a gente usou essa hipótese de diferenciabilidade. Bem, eu vou ressaltar que isso que a gente está fazendo é um aspecto mais teórico do nosso problema, então é importante, mas não é crucial para vocês compreenderem a teoria, essas passagens. Então, é mais importante vocês entenderem o teorema em si. Que ele diz que se a função é diferenciável no ponto x igual a A, então essa função é contínua. Duas observações sobre esse teorema. Primeiro, a recíproca não é verdadeira. O que seria a recíproca desse teorema? Seria dizer, se f é contínua, então ela é diferenciável? Não, isso não é verdade. A gente viu um exemplo clássico, que é a função f de x igual a módulo de x. Ela é contínua, né? Até mesmo pela interpretação gráfica de continuidade, a gente vê que ela é contínua, mas ela não é diferenciável no ponto x igual a zero. E a segunda observação é, implicitamente, que seria a contrapositiva, o teorema diz que se a f não for contínua em x igual a A, então ela não é diferenciável nesse ponto. Então, quando eu digo que se for diferenciável é contínua, eu também implicitamente estou dizendo que se ela não for contínua, ela não é diferenciável. Então, um critério, e aí foi aquilo que a gente percebeu lá no início da nossa conversa, um critério para verificar se a função é diferenciável num ponto é que se ela tem que ser contínua naquele ponto. Então, se ela não for contínua, eu já posso excluir a possibilidade dela ser diferenciável naquele ponto. Se ela for contínua, eu ainda não garanto que ela é diferenciável, que é o exemplo da função módulo de x. Eu ainda tenho que analisar os limites laterais da definição para ver se eles existem. Tá, ok? Então, esse teorema é importante, eu acho que até mais importante de tudo esse teorema é essa observação 2. Tá? Que para eu verificar a diferenciabilidade, eu preciso ter a priori continuidade. Preciso ter. Sem continuidade não tem como. Tendo continuidade, eu ainda não garanto a diferenciabilidade. Ainda tem que analisar algumas outras coisas. Então, graficamente, pensando na diferenciabilidade graficamente, uma função não é diferenciável em x igual a A, primeiro caso, quando o seu gráfico tem pontas. Então, vamos pensar aqui que eu tenho o gráfico de uma função, né? E o gráfico dessa função é uma coisa assim. Tá? Então, essa função ela é contínua, então não tem nenhum problema de descontinuidade aqui em A, mas ela tem pontas. Né? Se vocês verem, o que acontece? Não tem como eu pensar numa reta tangente ao gráfico nessa situação. Ou se eu for pensando nas retinhas que vão tangenciando o gráfico, à medida que elas vão se aproximando de A, cada uma está tendendo a uma coisa diferente. Essa daqui está ficando muito inclinada negativamente, a outra está ficando muito inclinada positivamente. Então, esses limites laterais eles vão ser diferentes, portanto, a derivada não existe. Então, quando x tender a A pela esquerda, a derivada estaria tendendo, aquele limite que define a derivada estaria tendendo a mais infinito, e quando x tender a pela direita, aquela derivada estaria tendendo a menos infinito. Então, como estão tendendo por pontos a valores diferentes, esse limite não existe, portanto, ela não é diferenciável em x igual a. Então, graficamente, é o primeiro caso. O segundo caso é se ela for descontínua em x igual a.
É a situação que a gente acabou estudando no teorema. Então, qualquer descontinuidade em x igual a A implica que ela não é diferenciável. Por exemplo, se ela for uma coisa assim, né? Se for uma função desse tipo, e aqui for meu pontinho A, essa função ela não é diferenciável em x igual a A. E a gente viu aquele teorema dizendo isso. E pensando na interpretação, isso também fica claro, né? Porque sem nenhuma variação em x, a função salta de A, salta desse ponto para um outro ponto aqui de cima, né? É como se tivesse uma variação infinita da função sem nenhum deslocamento de x. Então, descontinuidade não é diferenciável. E ainda tem um último caso, que é quando o limite do módulo da derivada ela vai para infinito, que é um gráfico mais ou menos assim. Ó. Se eu fizer uma coisa assim, se eu tiver uma função que ele tem esse comportamento, que é A, então a minha derivada aqui ela tem uma inclinação de 90 graus, né? Ela tem uma inclinação infinita, essa reta possivelmente tangente. E então nesse caso a tangente desse ângulo teria que ser uma tangente de 90 graus, ela não existe. Né? Um limite para existir ele tem que ser um número, não pode ser mais ou menos infinito. Então também é um caso onde a derivada ele não é diferenciável. Então, graficamente, são essas três situações que caracterizam não diferenciabilidade. Ou faz um bico, que é o caso da função módulo, por exemplo, ou é descontínua, ou tem esse caso da derivada ser infinita no ponto. Para finalizar, vamos falar de derivadas de ordem superior. Né? A gente viu que a f' de x ela é uma função. Então, sendo ela uma função, é possível pensar na derivada da própria f' de x. Né? Então, a derivada de segunda ordem, né, que eu devia ter grifado ordem também, a derivada de segunda ordem de f de x é a derivada da f' de x. Isto é, né? Então, e a gente denota ela por f duas linhas. Isso seria a derivada de segunda ordem. Ela é a derivada da derivada, tá ok? De forma equivalente, a gente denota f' de x por dy2, desculpa, dy2 e dx2. Essa seria a segunda maneira. Então, é muito simples. A derivada de segunda ordem é eu derivar essa função duas vezes, ou eu fazer a derivada da derivada. E de terceira ordem? Segue o mesmo critério, né? Agora seria f de 3 linhas de x. Isso seria a derivada da f de duas linhas. E isso seria, equivalentemente, a gente pode denotar assim ou denotar assim. São notações equivalentes. Tá? Então, eu consigo definir dessa forma a derivada até de ordem n. Né? E a derivada de ordem n, a gente acaba denotando por f, aí a gente escreve fn aqui, ó, assim, de x, porque senão haja espaço para polinha, né, se for a derivada de ordem 10, por exemplo. Então, a partir da ordem 3, a ordem 4, 5, 6, a gente já põe um númerozinho. E isso pode ser denotado também assim, né? Tá? Então, essa é a derivada de ordem n da função f de x. No caso da física, naquela interpretação física que a gente fez, a derivada de segunda ordem, a derivada de primeira ordem representa a velocidade, como a gente viu, velocidade instantânea no ponto. A derivada de segunda ordem é a velocidade da velocidade. Então, a velocidade com que a velocidade aumenta é o que a gente chama de aceleração. Então, a derivada de segunda ordem é, no fundo, a aceleração do objeto, numa interpretação física do caso, né? Vamos fazer um exemplinho para a gente ilustrar essas questões de derivada de ordem superior. Então, vamos supor que eu tenho essa função, f de x, x ao cubo menos x, e eu quero calcular a derivada de segunda ordem. Então, para eu fazer isso, né, eu teria que usar, então, fazer limite de x tendendo, desculpa, vamos escrever assim, ó, derivada de primeira ordem é o limite de h tendendo a zero de f
de x mais h menos f de x dividido por h. Isso é igual ao limite de h tendendo a zero de x mais h ao cubo menos x mais h menos, isso tudo que eu pus aqui é só esse f de x mais h, menos x ao cubo menos x, dividido por h, igual. Esse limite a gente já calculou, né? Esse limite a gente já calculou antes, e a resposta dele foi 3x² menos 1. Então, a gente não vai aqui fazer todos aqueles passos para ganhar um pouquinho de tempo. Agora, como é que eu calcularia o limite a derivada de segunda ordem? A derivada de segunda ordem de x, ela vai ser o limite de x tendendo, de h tendendo a zero, de f' de x mais h menos f' de x dividido por h. Agora tem o f'. Esse é o limite de h tendendo a zero. Agora de 3 vezes x mais h ao quadrado menos 1. Tudo isso menos 3x² menos 1 dividido por h. Tá ok? Para a gente calcular esse limite de h tendendo a zero, eu vou abrir aquela continha, então vai ficar 3 vezes x² mais 2xh mais h ao quadrado, menos 1, menos 3x² mais 1, dividido por h. Opa, ficou feio esse h. Dividido por h. Então, esse 1 pode cortar com esse menos 1, esse 3x² com esse 3x². Quem que vai sobrar? Limite de h tendendo a zero de 6xh mais h ao quadrado dividido por h. Não é isso? É isso que vai sobrar. E aí, pondo o h em evidência, eu vou conseguir cortar com esse h de baixo. Quem vai sobrar ali em cima vai ser limite de h tendendo a zero de 6x mais h. E isso dá 6x. Então, isso significa que a derivada de segunda ordem dessa função é 6x. Qual é a derivada de terceira ordem? Repito o processo. Agora, tenho que fazer de novo, né? Isso é até bom para vocês treinarem o cálculo de derivada. Então, f terceira de x, vou fazer um pouquinho mais rápido, é o limite para h tendendo a zero. Agora eu vou olhar para essa função aqui, para a derivada de segunda ordem. Eu estou derivando ela. Então, vai ficar 6x mais h menos 6x dividido por h. Então, isso daqui vai dar limite de h tendendo a zero. O 6x vai cortar com esse menos 6x, vai sobrar 6h, vai sobrar só 6. Isso é 6. E qual é a derivada de quarta ordem? X. Vai ser limite de h tendendo a zero de... Quem que é a função? Essa aqui é minha f 3 linhas de x, né? Quanto vale essa função em x mais h? Ela vale o próprio 6. Vai ser 6 menos 6 dividido por h. Isso vai dar 0. Tá? Então, essa aqui é a minha derivada de quarta ordem. E nesse caso específico, a partir dessa ordem, derivada de quinta, sexta, sétima ordem, são derivadas, vão ser sempre iguais a zero. Tá ok? Vou aparecer aqui. Então, a ideia de diferenciabilidade que a gente estudou hoje, estudou também derivadas de ordem superior, e o que a gente vai começar a ver agora é técnicas para eu fazer essas derivadas sem precisar calcular limite. A gente vai começar a ver isso, e isso vai ser muito bom, vai viabilizar muito, né? Se eu tiver funções muito complicadas, né? Por exemplo, se essa função aqui fosse muito complicada, envolver exponencial, tangente, raízes, eu teria dificuldade na hora de calcular o limite. Então, a gente vai ver técnicas que vão fazer isso de forma mais prática. Então, essas são as chamadas técnicas de derivação que serão estudadas
posteriormente. Beleza? Falou, gente. Vamos estudar.